Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro colóquio UNIG EAD. O tema que vamos tratar aqui nessa oportunidade é Educação Especial. Eu sou a professora Simone Barros e, junto com a professora Andréa Matias, vamos apresentar esta sala virtual, que é parte integrante do primeiro colóquio UNIG EAD. Esse colóquio tem como objetivo geral refletir sobre as práticas docentes, a partir da realidade vivida nesse cenário atual da pandemia mundial do novo Covid-19. Esta reflexão tem como ponto principal a formação docente. Queremos agradecer a participação de todos vocês, e, em especial, a disponibilidade das nossas convidadas, que estão aqui conosco, a professora Célia Domingues da Silva e a professora Cristina Holmes Brasil. Sejam muito bem-vindas, professora. Professoras, obrigado por terem aceito o nosso convite. Professora Célia Domingues da Silva, graduada em Pedagogia e em Fonoaudiologia, especialista em Psicopedagogia, em Educação Especial com ênfase em Deficiência Auditiva, em Educação à Distância e em Língua Brasileira de Sinais. É professora auxiliar do Ensino na Universidade Castelo Branco, chefe de Educação Especial na Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, faz parte do Fórum Permanente de Gestores da Educação Especial na Baixada Fluminense, na UFRJ. Professora Cristina Holmes Brasil, bacharel em Direito, graduação em Pedagogia, mestre em Educação, especialista em Educação Especial, Deficiência Visual, transcritora Braille. As professoras querem acrescentar algumas informações? É interessante, né? Se vocês quiserem falar algum detalhe, alguma informação importante, porque essa é uma apresentação acadêmica, curricular, que não tem nenhuma especificação. Professora Célia, professora Cristina, fiquem à vontade. Vou aqui iniciar, então, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer, né, estar aqui com vocês, a gente aqui compartilhando, e conhecer também a professora Cristina, né? E é uma satisfação muito grande, né? A gente poder colaborar com aquilo que a gente se dedica, gosta de fazer, né? E então, assim, espero, né, que a gente possa atender, né, muitas das vezes algumas questionamentos que hoje vai estar batendo a nossa porta, né, a iniciar através hoje da tecnologia, né, que muito tem nos servido, e a gente está aí também atrelando todo esse conhecimento, né, e buscando se aprofundar, né. Então, aqueles que, de repente, não tinha tanto tato com ele, teve que, né, se apropriar um pouco, tá? Então, muito obrigada. Bom, obrigada, né, pelo convite. É sempre importante agradecer a oportunidade de compartilhar uma experiência, né? Agradeço a quem está assistindo, agradeço às professoras. Meu nome é Cris Brasil, eu normalmente não costumo usar o nome completo. E o lugar de onde eu falo é o lugar de quem vive a chamada deficiência, né? Eu não me considero deficiente. Eu tenho baixa visão, tenho menos de 5% de visão do olho, eu tenho visão central. É importante falar isso, né? Porque é o meu lugar de fala. Eu sou professora de ensino superior, eu tenho uma experiência em áreas diferentes e atualmente trabalho na TV Escola, né, que é uma TV educativa. Tá? Então, assim, eu agradeço e eu acho que, assim, eu provavelmente irei contextualizar melhor a minha fala no decorrer das reflexões. Obrigada. Então, bem, vamos então iniciar a nossa conversa trazendo aqui uma fala de Libânio,
que está no seu livro Adeus Professor e Adeus Professora. Esse livro é antigo, ele já tem 20 anos, ele é do ano de 2000, mas ele tem uma abordagem muito apropriada para os nossos dias. Ele nos diz que as novas exigências educacionais pedem às universidades, em cursos de formação para o magistério, um professor que seja capaz de ajustar sua didática. Ajustar essa didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno e dos diversos universos culturais e dos meios de comunicação. Então, diante dessa observação de Libânio, precisamos aqui para a nossa conversa destacar a formação do professor no que tange à educação especial. Afinal, esse é o nosso objeto de estudo, né? Ele nos diz que o professor deve ser capaz de ajustar a sua didática às novas exigências. E assim trazemos a nossa primeira reflexão. Podemos dizer que essa tarefa do professor ser capaz de ajustar a sua didática a essas novas exigências se apresenta como um grande desafio, né? Essa tarefa de ajustar a didática às exigências da sociedade, do conhecimento, do aluno, e aqui, em particular, esse aluno, público-alvo da educação especial. Se apresenta como um grande desafio para o professor? Então, eu passo a palavra agora primeiro para a professora Célia, e depois, logo em seguida, a professora Cristina pode se colocar. Então, eu penso que, assim, essa exigência, ela se faz importante, porque precisamos, sim, ser exigente para que a gente possa dizer para uma família o que você está apresentando, o que você está fazendo. A família, ela precisa compreender o que está sendo feito numa unidade escolar, na sua classe. O que acontece? Muitos dos conflitos são quais? Eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero saber. E aí o professor, ele acaba se anulando, porque ele também tem uma preocupação. Será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Por isso que a gente tem as formações, que nem sempre são suficientes, mas elas acontecem, né? E tem aquela propriedade de cada um, né? A característica de cada um. Então, assim, os pontos principais para essa reflexão aqui são os aspectos mesmo que a gente está vivenciando. Hoje a gente está vivendo uma cultura digital exacerbada, né? Porque é tanta live, tanta coisa, a gente não sabe qual vai escolher, né? Então, que bom. Teve um período na nossa vida, né, que a gente, enquanto professor, falou assim, eu não vou poder participar do congresso A, B ou C, porque é tão caro. Hoje não, a gente participa dos congressos, a gente tem participado de lives maravilhosas, a gente de encontros, e que vem nos favorecendo. Hoje a gente não consegue dar conta, né, porque a gente está em casa, embora esteja em casa, e não porque está por lazer, e sim por essa questão que está acontecendo, mas tudo é possível, né? Então, inclusive, uma escola, uma gestão, né, onde ao menos a gente faz uma mensagem para essa família, ou manda algo para esse menino ou para essa menina, isso é de grande valia para essas famílias, né? Por quê? Eu tenho recebido, a última vez que eu recebi a mensagem de uma família de um caso bem comprometido, comportamental. Ele tem uma compulsão por alimentação, ele é enorme, mas ele compreende algumas ordens, e aí a mãe sempre filma e manda, olha bem, olha como é que ele está reagindo, não sei o que, aí teve também a questão da doença, um espaço muitas das vezes muito pequenininho, não tem como ele de repente brincar. Então, aquilo me encanta, porque assim, ela me mostrou aquilo que ela estaria fazendo, está trabalhando, e como ele tem respondido, embora com toda a dificuldade de lidar com ele, né? Então, assim, e o comportamento, que é algo que muito me chama a atenção nas famílias, com as crianças, isso tudo é muito pontuado, deve ser pontuado e deve ser avaliado. Então, se nós não temos, né? Porque outro dia também uma mãe virou e falou assim, a entrega dos livros didáticos, né? Que é uma outra situação, né? E aí ela falou assim, não, eu não quero saber de livro didático nenhum, não. Eu quero saber da alimentação, né? Eu quero saber da cesta básica.
E aí a gente compreende, né? A gente está vivendo em tempos difíceis para todos nós. E aí eu disse a ela, olha, eu vou procurar saber como é que está sendo esse processo. Mas pega o material didático, sim, para que possa se utilizar, para que ela também tenha acesso, porque eles não entendem que aquele material é um dinheiro público e que é de direito, mesmo que a gente ainda não saiba, né? Até porque a gente, enquanto secretaria, e enquanto professor também da área, a gente precisa fazer as adequações. E aí a gente vai ver, e cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Que deverá ser avaliado e que vem sendo avaliado, né? Então, por exemplo, eu faço parte do Fórum Permanente da Baixada Fluminense da Rural, onde gestores da Baixada Fluminense se reúnem. Então, a gente participa de outros municípios para ver como é que está o andamento, o que tem feito. Eu confesso que no início eu fiquei extremamente angustiada, porque eu precisava informar isso à escola, eu precisava informar as famílias, como é que ficaria isso, né? E aí a gente até preparou, foi para o Face, organizamos pequenos slides, em momentos de trabalhar a estima também dessas famílias, dos alunos, né? Porque às vezes a impressão que passa é que eles não estão compreendendo, e pelo contrário, eles podem até não verbalizar, mas eles estão sentindo, estão percebendo que tem algo diferente. Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser levado em conta. Então, mais do que nunca, aí a tecnologia, as questões culturais estarem atentos. Se a gente ainda não sabe lidar, aí fica o nosso desafio, vamos aprender, né? Como a gente estava fazendo aqui. Eu acho que é isso, aprender um com o outro, lidar com o outro, de maneira que a gente possa se colocar também disponível para o outro, mesmo que eu não saiba absolutamente nada. Mas eu acho que a gente tem que ter a primeira acessibilidade, é a nossa acessibilidade, a nossa. Ser acessível para o outro. E de que maneira eu posso contribuir para esse outro. Então, assim, a minha formação de professor, não teve ninguém que me falasse isso. Isso é uma construção diária de pensamento, de reflexões. E é preciso, e eu costumo dizer para os alunos de pedagogia ou de qualquer área, principalmente pedagogia, inicie pelo básico, vai lá para a educação infantil, não quer iniciar pelo alto, não. Não vai iniciar como... Vai lá no chãozinho, vai lá conhecer esses miudinhos, vai conhecer esse professor, vai lá um período, vai ser de extrema importância, porque você vai conhecer os campos, hoje, do menino que está incluído, o menino que está na classe especial, e vamos construir para que possamos ter políticas públicas palpáveis, né? Políticas públicas as quais a gente vai poder aplicar, né? E a gente talvez não ficar em conflitos, né? Mas sim, porque acredito que todos os documentos que a gente tenha foram pensados, né, para o melhor, com certeza. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, tá? Eu espero que tenha, né, você, aí contribuir, não sei o que a Cris, né, vai nos aí colaborar. É um desafio permanente, né, professora Célia? Exato. É um desafio permanente, né? Vamos ouvir. Não cortando a fala, mas eu vou contar a experiência que eu tive com um aluno de deficiência visual, viu, Cris? Assim, como eu aprendi com aquele menino até hoje. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, toda vez conta essa história do álcool, mas foi assim, de muito aprendizado. Ele, além de ele fez várias cirurgias, né? E aí eu trabalhei numa classe especial, que era a época do Castoriana Lima, que é do Estado, e que tinha um trabalho lá. Então, eu trabalhei lá durante o período e eu peguei uma turma mista. E tinha ele. Só ele que era, assim, falava, não enxergava, os demais eram... Então, era aquela turma multisseriada, mista. E aí, eu fui galgando o meu conhecimento, que eu aprendi, né, na teoria, com essa relação da prática da deficiência visual, né? Não é a minha área de pesquisa e de trabalho, mas foi um trabalho que eu realizei que, nossa, me ajudou muito, porque a gente foi lidando com algumas situações, e esse lugar de fala que a Cris diz aqui,
é extremamente importante, inclusive, tanto para o deficiente visual, o auditivo, o intelectual, seja qual for a área, inclusive sem deficiência, é preciso que a gente tenha esse lugar mesmo, essa posição, né? E que a gente espera poder aí ter pontos positivos daqui para frente, né? Não sei. Obrigada, professora. Bom, na primeira reflexão, né, eu acho que é importantíssimo esse diálogo. Eu acho interessante a gente pensar, porque Libânio fala da questão social, fala da questão cultural, e acho que seria ilusório pensar que a gente vai resolver tudo no ensino superior, na formação desse futuro professor, né? Eu trago uma reflexão relacionada à formação cultural do sujeito, né? Ela é importantíssima e ela é para a vida inteira. A gente precisa, lógico, explicar para esse futuro professor a importância dessa formação, né? Porque a arte, a cultura como um todo, ela nos dá, né, uma forma pensamento muito mais vasta, né, assim, uma coisa sensacional, né? E aí aquele parênteses, eu me intitulo artista plástica, né? Então, e interessante a gente pensar que essa formação cultural dá um arcabouço para o indivíduo para ele pensar a seguinte coisa: eu posso fazer a mesma coisa de formas diferentes. Então, por exemplo, eu quero um celular. Existe o celular físico, né? Eu posso fazer um celular em um desenho, eu posso pintar um celular, eu posso simplesmente criar um celular de argila e as possibilidades são infinitas. Ah, mas não vai ligar. Tudo bem. Ele não vai ligar como o celular original, mas são formas diferentes de reproduzir a mesma coisa. E nisso, a gente, na vida, consegue, quando você passa esse raciocínio para o seu estudante, né, para o futuro professor, fica mais fácil para ele entender que existe uma coisa chamada demanda humana, né? E essa demanda, ela independe de se ter ou não uma deficiência, porque todos temos questões, todos temos os nossos medos, as nossas limitações, os nossos desejos e por aí vai, né? Então, quando eu olho o outro como ele verdadeiramente eu consigo pensar o que ele precisa. E esse é o desafio, olhar o outro, ouvir o outro, sentir o outro, porque a gente também existe um tabu social até de como você toca e chega no outro. Essa pandemia está trazendo para a gente essa reflexão, o distanciamento social. Mas quantas pessoas já vivem uma situação semelhante? Principalmente as pessoas com deficiência, e que, por preconceito, as pessoas que não têm deficiência se distanciavam, né? Eu falei algo semelhante com uma pessoa e a pessoa não concordou. Ela não concordou porque ela não vive. Né? Principalmente as crianças e as pessoas que têm deficiências visíveis, né? Ou que sejam socialmente feias, né? Porque eu acho que beleza é uma coisa subjetiva. E as pessoas se afastam daquilo que elas não gostam, daquilo que de certa forma gera repulsa e daquilo que ela tem medo, porque a deficiência gera medo. Todos queremos envelhecer, mas deficiente ninguém quer ser, né? Então, é importante a gente pensar esse desafio do Libânio, porque essa formação cultural ela vai ampliar o raciocínio desse estudante, e como a gente sabe, não existe receita de bolo, não existe nenhum aluno igual ao outro, independente da sua necessidade, independente da sua demanda. Então, eu acho que o grande desafio, é interessante isso, né? É você ver o mundo com um olhar diferente, né? É sentir esse mundo, é perceber o mundo, e entender e aceitar o mundo, né? E eu acho que aí você consegue resolver os outros desafios, porque eu não vou dar spoiler. As outras coisas estão anotadas aqui para os próximos desafios. Vejam os próximos capítulos.
A gente tinha aqui organizado uma sequência de reflexão, mas a professora Cristina tocou num assunto que nos reporta a segunda reflexão de Libânio. Professora Andréia, pode ler para a gente a segunda citação de Libânio. Está mais para frente, eu acho que ela está na terceira reflexão. Sim. Dá uma olhadinha lá. Sim. Libânio ainda nos traz outras reflexões, quando ele aponta para a necessidade de formação diferenciada que o novo professor deveria ter. Ele nos diz que o novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio de linguagem, informacional, saber usar meios de comunicações e articular as aulas com as mídias e as multimídias. Ele ainda aponta que é preciso resgatar a profissionalidade do professor, reconfigurar as características de sua profissão na busca da identidade profissional. Em relação ao que estamos vivendo na educação, nesse cenário com a pandemia do novo Covid, né, 19, que nos trouxe a necessidade de interagir com os nossos alunos por meio das tecnologias digitais de informação. Então, dando sequência, porque aí fica uma lógica, e é essa lógica que Libânio fala, porque quando você tem uma cultura maior, uma formação cultural desde a educação básica, né? Então, assim, o ensino superior ele não vai fechar essa ideia, né? E eu acho que a ideia da incompletude, até que ele fala para a gente, né? Assim, o ser humano, ele sempre busca algo novo. Então, quando a gente resolve uma coisa, surge outra. Essa é a grandiosidade da vida, né? E aí eu trago, eu fiz algumas anotações. A primeira coisa é que o cenário mudou. Sim, nós precisamos repensar a forma com que eu estou apresentando o conteúdo. Mas antes de qualquer coisa, independente da mídia que eu esteja usando, né, eu preciso pensar a acessibilidade, né? E existem vários tipos de acessibilidade, e a que eu julgo mais importante e fundamental é a atitude, que é a acessibilidade atitudinal. Sem ela, não existem as outras. Então, partindo desse pressuposto, eu já falei que não existe uma receita de bolo, então o professor precisa minimamente olhar esse aluno, ouvir esse aluno e sentir esse aluno, como ele é, a demanda dele, porque é muito interessante que é inerente, a Madalena Freire até fala isso, né, que nós temos um diálogo mudo, nós não ouvimos o outro, né, a gente fica com aquele estudante do livro didático, aquele perfeito, né, e estudar o corpo humano, porque para eu entender de deficiência visual, eu preciso saber como se processa a visão. Para entender a deficiência auditiva, eu preciso saber como se processa a audição. Eu preciso entender como é que se processa a sinestesia, e dentre outras muitas coisas. É lógico que dentro do ensino superior, eu vou oferecer um mínimo, mas antes de qualquer coisa, eu preciso instigar o meu aluno a buscar mais, né? Eu lembro que quando eu estudei, eu fiz pedagogia, devido ao meu interesse, toda disciplina eu buscava alguma informação referente à inclusão dentro daquela disciplina. Então, na verdade, a minha turma, por isso, não ficou restrita a uma disciplina. Os próprios alunos instigados sempre traziam questões em outras disciplinas. Então, na verdade, a gente molda, né, a formação docente, ela é viva, como qualquer formação, porque antes, né, eu sempre no antes, né, a gente nunca sabe quem está antes do antes.
Gente, a humanidade é muito linda e maravilhosa. A nossa diversidade e a grandiosidade do que a gente pode produzir, né? Então, assim, viver é construir. Isso não seria diferente dentro de uma formação de professores. Essa é a minha reflexão desse momento, sem spoiler para as outras. Professora Célia, quer completar? Eu penso que a Cris, ela respondeu muito bem, né, essa reflexão dos mecanismos, né, da forma que a gente está em sala de aula com nossos estudantes de graduação, né, e eu também tive várias experiências bem interessantes, porque eu dei aula para meninos e meninas, que eu costumo dizer homens e mulheres, né, assim, vamos assim dizer, que era do curso de tecnologia. E eu lembro que como eu trabalho com a disciplina de Libras, né, ou muitas das vezes sou convidada também para a educação, que na verdade, a disciplina ela é bem ampla. Então, vinha vários estudantes, né, do curso de pedagogia, que é obrigatório, e para os outros que eram opcionais. Então, tinha um número muito grande de meninos de tecnologia, né? E aí eu lembro que eles me olharam com umas carinhas, assim, de apavorados. O que eu vou fazer com Libras? O que é isso? Para que serve? E aí eu lembro que tinha esse questionamento, né? E aí eu sempre brinco, assim, com eles, que quando é o início do semestre, falei, olha, calma, porque vem a Semana Santa e eu não quero, calma, não precisa me crucificar, né? E aí eu brincava, e aí eles relaxavam, né? E o que acontece? Ao longo, né, que é o que a Cris traz, a gente começa a instigar, começa a trazer para eles, né? Quem é esse público? Quem são essas pessoas, né? Como é que elas estão? Como é que é isso? Porque, então, e ficava rico demais, porque aí eu tinha o grupo de tecnólogos, eu tinha o grupo de licenciatura, né? E bacharelado. Então, assim, e ficava aqueles questionamentos, e ao longo do final daquele semestre, eles falavam assim, nossa, a minha percepção mudou, né? Eu agora tenho uma percepção, e aí eles trazem para nós experiências, né? Que eles vão convivendo, eu tenho um colega de trabalho com deficiência auditiva, e que usa um aparelho, mas oraliza, e começa também a definir melhor, né, esse público de maneira respeitosa, de maneira de forma de que eles existem, que precisamos um dos outros, porque a gente não é detentor do saber, porque tanto o deficiente quanto, né, digamos assim, que eu também, o meu marido ele costuma dizer assim, uma vez eu vou dar só para contar assim como é que é a minha visão, né? Uma vez a gente estava na missa, não sei o que, aí tinha um rapaz, você via que ele estava fora do contexto, mas para mim tudo muito normal, um jovem. Ele falou assim, aquele rapaz, eu acho que ele tem deficiência. Eu falei, não estou vendo nada que está dizendo que ele tem deficiência. Por que você está dizendo que ele tem deficiência, né? E aí ele não parava de olhar para o rapaz, e eu quieta, observando o que ele ia contabilizar, né? Então, e a Cláudia Werneck, ela tem um texto, Ser Humano, em que ela vai pontuando uns questionamentos, assim, sabe aquele olhar de que você não está condenando, mas você já está condenando? Olha para aquela mãe, né? Então, ela vai criando, né, essa consciência, essa percepção do outro. Então, assim, quando eu vejo, eu não vejo, né, se tem ou não tem, eu vejo o ser humano, como qualquer outra pessoa. Enfim, a gente vai tocando, e claro que é importante, né, o aluno, né, ele perceber isso, né, que a universidade ela vai estar auxiliando nesse contexto, qual ora ele está aqui na faculdade, ora ele está no ambiente de trabalho, ora ele vai estar no ambiente de casa. Ele começa a observar também as pessoas ao seu redor diferentes, já começa a ter uma outra posição, uma outra linguagem, né? Então, ao final do curso, esses meninos, logo no início, né? Depois, quando a gente começa as pessoas falarem, né? As pessoas já não entram com tanto, assim, preocupação.
mas eu sempre entro, né, falando em sinais com eles, eles já regalam os olhinhos, assim, meu Deus, o que a professora está falando, né? Dentre outras situações, trabalhando a sensibilidade, trabalhando a questão da acessibilidade, que aqui a Cris pontuou, que eu pontuei também, que é, qual é o primeiro passo? É se oportunizar, né? Oportunizarmos, ainda mais na nossa formação. É preciso se oportunizar. Nós que estamos numa academia, que estamos no processo, eu acho que todos nós que estamos, inclusive, aqui dialogando, a gente está numa grande academia, seja ela local, que é a universidade, seja ela fora dessa universidade, né? E que se completam quando você está diante das situações. É claro, eu lembro de uma estudante, ela não tinha um membro inferior. Então, ela chegava assim, sempre depois da aula, saía antes, professora, então ela era assim, né? Aí eu lembro que quando eu começava a falar sobre a disciplina, ela trazia muita riqueza e a turma ficava assim, da beleza que a Cris trouxe, né? Que não é uma beleza externa, mas é a beleza interna, que aqui a gente está trabalhando. Quem é esse ser humano? E aí uma vez ela disse que entrou dentro do ônibus e ela disse, o rapaz virou e falou assim, nossa, você é tão bonita. E ela, pai, falou assim, aonde é que está escrito que deficiente não pode ser bonito? A fala dela, né? Então, assim, ela meio questionou. E também tem muita questão no sentido do rapport, né? De colocarmos no lugar do outro, de que maneira, né? Suave, porque às vezes também aquele outro, ele às vezes, para ser agradável, mas aí é o que a Cláudia Werneck fala, que naquela tua fala, às vezes, muitas das vezes, um certo preconceito, e etc, né? Mas que a gente não possa viver também dessa maneira, porque senão a gente não vai conseguir se compreender, se falar e melhorar, né, as situações que a gente vive ultimamente. Então, assim, essa reflexão, né, que ele vai nos trazer, Libânio, mais uma vez, esse local, né, o espaço, a educação, ela sempre vai ser favorável quando se é permitido, né? Porque muitas das vezes a gente vai passar anos e anos estudando, fazendo os nossos mestrados, nossos doutorados, o PH e etc, mas se a gente não se permitir, eu acho que nada é válido, né? Não é uma questão de sermos paternalistas, não é de passar a mão na cabeça do deficiente, coitadinho, pobrezinho, não é isso que ele quer, ele não precisa disso, né? Porque ele já tem uma família que acaba até acolhendo demais e que quando ele tenta sair da caixinha, a família tem dificuldade, a mãe tem dificuldade de fazer com que ele siga. E a gente vê isso, às vezes tem tantas famílias, né? E é uma construção em conjunto, quando eu estou num ambiente de trabalho, quando estou num ambiente de escola, quando eu sou professora. E ele também deve ser construído também nos nossos ambientes da universidade. Interessante, professora Célia, que a gente acabou que enveredou para o que seria a segunda reflexão, não é? Pronto. Porque acho que é interessante a gente pensar aquela história do spoiler, também é uma forma de instigar o aluno a continuar, né? E aí, você acabou de falar justamente sobre o que eu tinha anotado, né? Algumas coisas que eu havia anotado com relação à segunda reflexão, e um detalhe que você falou, mas não ficou explícito. Qual é o objetivo da atividade? Né? Que muitas das vezes, em inúmeras aulas que eu dei de graduação e pós, e na pós para professores voltados à educação especial, as respostas que eu tive foram respostas complexas, no sentido de que as pessoas não sabiam o objetivo das suas atividades. Se eu não sei de fato o que eu quero naquele momento, como é que eu vou fazer uma adaptação didática? Né? Se eu não sei o que eu preciso. Então, assim, isso tem que ser muito bem frisado dentro da graduação. Né? O que eu quero para esse aluno? E aí entra na questão do EAD, ou da educação remota, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Que sentido isso faz para algumas crianças que têm deficiência? Vai depender do objetivo. Então, para o nosso objetivo aqui,
Se não houver Libras e a gente tiver alguma pessoa com deficiência auditiva, a gente não atinge o objetivo, não é, professora? Sim, perfeito, perfeito, né? Essa é a que a gente precisa realmente até estar pensando, assim, eu acho que todo no início das nossas falas, qual o objetivo, né? É como se fosse na matemática, para que serve a raiz quadrada? Um exemplo lá, né? Que até hoje a gente fica perguntando sobre a matemática. Então, é extremo. Você imagina, né? O menino e a menina, né? Que está na universidade, e por algum motivo ele quer lá fazer a matemática também, está estudando, né? Isso é extremamente importante que a Cris falou, né? Saber o uso, para que serve. E aí eu tenho uma fala do Rubem Alves, né? Não sei se vocês já assistiram aquele vídeo em que ele fala com tanta delicadeza, né? Que ele vai contar sobre aprendizagem, que disse que a menininha chegou na casa dele, que era lembra? Da empregada, e diz assim, para que serve o que você vai fazer com essa fita? E aí ele vai explicando, né, minuciosamente para que serve aquela descoberta, né? Ou seja, no momento em que ela toma ciência de para que serve, houve um aprendizado, né? Então, ela se apropria daquilo, né? Exatamente, se apropria, que é isso que você falou, é o que a gente... Né? Então, é interessante que os nossos profissionais, eles tomem ciência dessas adequações, dessas propriedades. E é o que a Cris falou no início, não existe uma cartilha, viu? Que vá definir tudo aquilo que você quer propor. Existem caminhos, propostas, sugestões, estratégias, porque eu posso falar todos os caminhos, todas as estratégias aqui, mas que não vão ser cabíveis, talvez para um, para outro, mas eu posso me apropriar de alguns detalhes de outro. E é bem interessante sempre a gente conversar também com esse outro, com essa pessoa que tem uma certa limitação, porque ele também vai saber responder que, olha, isso para mim não cabe, não dá. Ele consegue, de uma maneira ou de outra, de uma forma, ele consegue. Eu lembro de uma situação casual, né, que a gente vai dizer assim, de uma mãe, de uma avó, e uma criança que ela é microcefalia, eu acho, vizinho assim dos meus pais. E aí ela falou assim para mim, olha, o menininho mexia só com os olhinhos, não bem comprometido. E aí ela falou assim, você sabe que quando ele quer comer uma coisa, ou quer um miojo, uma coisa assim, ela estava definindo, conceituando o quando ele tem o desejo, né? E o que acontece? Muitas das vezes, nós, professores, deixamos isso escapar, né? Esse olhar, esse sorriso. Então... Lances, né? Exato. Outro. Você está falando isso, e aí eu digo por experiência própria, as pessoas acham que, assim, eu uso bengala verde, né? Existe uma diferença hoje, que eles tentam colocar a branca, verde e aquela que tem a faixa vermelha. Certo. E eu uso a bengala verde porque eu sou baixa visão. Mas é muito engraçado, porque, assim, existe o estereótipo, né? E aí, assim, que eu não vou nem falar sobre isso, mas as pessoas acham que você não está vendo. Gente, é muito engraçado, porque elas acham que você não está vendo e elas têm cada postura, cada coisa que você não pode rir. Você tem que fingir, aí você vai ter que fingir que não está vendo mesmo para a pessoa ficar com vergonha, né? E, assim, são nuances, né, dessa troca, porque, na verdade, ele não está te olhando de verdade, ele está vendo apenas a sua deficiência. Né? Existe algo depois, algo muito maior. E esse diálogo, essa coisa que às vezes não tem palavras, né? É pré-verbal. E o professor, às vezes, com tanta coisa, porque assim, são tantas demandas, ele é humano, gente. Assim, eu acho que isso tem que ser pontuado. São seres humanos lidando com seres humanos. Né? Então, assim, a gente coloca, inclusive, o Novo tem um texto sensacional que fala sobre isso, né? Inclusive ele fala da precarização do trabalho do professor, e a gente tem que observar isso. Agora, qual é o nosso foco? Não é? Porque, assim, é um ser humano lidando com seres humanos e todos temos as nossas demandas.
né? A gente coloca uma carga de responsabilidade nesse professor que é desumana. É real isso, né? Isso é real. E, então, para a gente até ponderar, porque assim, os exemplos que a professora Célia está trazendo para a gente é importantíssimo, a gente pensar esse cotidiano, né? Como é que funciona essa relação entre as pessoas? E eu senti muito isso na vida, né? Porque esse pré-julgamento te aprisiona. E a partir do momento que você sai dele, você é crucificado. É muito interessante. Uhum. Às vezes é um contrassenso isso, né? Uhum. E hoje eu gosto muito de dizer que eu não sou uma pessoa incluída, eu sou uma pessoa emancipada, que é um conceito que ainda não se fala, né? Muito aqui no Brasil. As pessoas ainda estão, como um dia estiveram em outros conceitos, elas ainda estão discutindo a inclusão. Mas eu confesso que eu estou na emancipação, né? Assim, mais uma cerejinha, né? A gente só vai enfeitando o nosso bolo. Como a professora, desculpa, professora, eu me empolguei. Ela trouxe o exemplo da menina, né, da riqueza. Gente, é o espaço, a oportunidade é para todos. E quando a gente fala, né, dentro dessas reflexões, que eu acho que acabou que nós conseguimos colocar todas as reflexões no nosso debate, quando eu penso como se aprende, né, porque foi um dos trabalhos de faculdade que eu fiz que foi mais importante, o que é aprendizagem, como se aprende. Mudou a minha experiência enquanto aluna de pedagogia, né? Porque ali eu entendi o que acontece, qual é a mágica, né? E quando você entende isso, e você entende também que o outro tem demanda, como é que funciona a questão do raciocínio, que eu posso fazer a mesma coisa de formas diferentes e, sobretudo, qual é o meu objetivo? Porque se eu não tiver objetivo, não adianta, né? Eu não vou conseguir. E, infelizmente, o cenário hoje, né, eu acho que está deixando uma névoa e está nos impedindo de continuar como nós gostaríamos. Porque, para você ter um objetivo, esse objetivo ele tem que ser muito claro, tem que ser muito definido, né? E esse panorama hoje de incertezas é complicado, porque a gente está tendo que tomar uma série de resoluções num tempo muito rápido, né, em termos profissionais e em termos pessoais, né? Então, assim, agora, quando eu tive que repensar a disciplina para a educação remota, uma das coisas que eu pensei esse aluno também está passando por questões como eu. Então, não é só isso. Você também tem que pensar que o outro está passando pelo que você passa. Então, eu acho que, assim, essa questão da inclusão do outro é muito vasta. E eu acho que, assim, e por uma questão de artista, né, é sempre um movimento de dentro para fora. Se eu não entendo, se eu não me entendo, se eu não me aceito, eu não consigo ver isso no outro, né? Me empolguei, desculpa, professora. Professora, deixa eu colocar aqui, nós conversamos a beça, temos uma porção de coisas aqui para refletir. Eu queria explicar para quem vai ouvir a gente, né? Porque nós falamos aí a reflexão 1, reflexão 5, reflexão 3, é porque a gente tinha um roteiro, mas como aqui as coisas não precisam ser assim engessadas, né? A gente vai conversando, porque era pelo menos um alicerce para a nossa conversa. E eu acho que funcionou perfeitamente esse bate-bola das duas professoras, e ficou maravilhoso, porque acabou do jeitinho que a professora Cristina falou, a gente conseguiu abordar todas as reflexões que estavam lá na nossa proposta, né? Uma coisa foi levando a outra que acabou englobou tudo e perfeito. Exatamente. E eu acho que ficou muito agradável a nossa conversa. Agora a gente já está chegando ao final. Eu gostaria que as duas se despedissem, né? E que se tivesse mais alguma coisa para se colocar, para complementar nesse último momento, que a gente possa fazer, tá? Agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, professoras. Então tá, vou lá. Vai lá, Célia. Mais uma vez, assim, eu amei, assim, né? E eu particularmente, eu gosto muito dessa troca que a gente fez aqui agora,
que eu acho que fica tão dinâmico, fica mais solto, mais leve, né? Porque, embora vai ser para os acadêmicos, e eles ficam esperando que a gente fique assim, nossa, o que será? Como é que é? Né? E assim, fiquei extremamente feliz, muito grata, né? E quero aqui agradecer a Cris, assim, amei conhecê-la, que assim, eu não a conhecia, muito bom, a gente vai poder depois trocarmos mais, viu? Depois eu vou te convidar lá para Belfort Roxo. Eu tenho meninas lá, né? Amanda, eu não sei se você conhece Shirley Costa, é uma professora nossa do município, e que assim, é a área de DV, né? E quem sabe a gente faz aí com as meninas lá, viu? Estou fazendo um convite, Simone, tá aproveitando, hein? Ah, Jesus! Então, assim, ó, a vocês, né, estudante, acadêmico, ser humano, tá certo? Sejais e fazei aquilo que é importante, que é necessário, né? E claro que é o que eu costumo falar para o grupo de professores, tenhamos também conhecimento, adquirimos também os conhecimentos que faz a diferença. Sabe por quê? Que quando um pai for questionar, for conversar com você, você tem argumentos. Você vai saber o que vai dizer, baseado em quê, como. Então, extremamente importante, todos os fundamentos teóricos fazem parte dessa nossa construção, porque ninguém vai dizer para você do que você faz está errado, não é dessa maneira. Embora isso vai acontecer diariamente na nossa profissão, um ou outro, mas você vai focar, porque você criou o alicerce para que você possa transmitir com muita leveza aquilo que você aprendeu durante sua vida e vem aprendendo. E aprendemos uns com os outros, né? E eu deixo uma fala da professora Silva Vilhalva, é uma surda pedagoga, e eu, como a minha área, né, de estudo assim, eu gosto, e ela fez um trabalho uma vez no interior de Mato Grosso, estudando a língua de sinais indígenas. Repara, além dela ser surda, ela já tem uma língua, né, a língua de sinais, e vamos dizer assim, é uma língua urbana de sinais, e ela foi para outro grupo, né, diferente, cultura diferente, língua diferente, e ela precisou se deixar a Silvia do lado de fora para que possa tomar conhecimento desse grupo, né? Então ela nos traz essa riqueza que, independente dela ter a deficiência auditiva, surdez, se utiliza de língua de sinais, ela precisou deixar aquilo que ela aprendeu para que pudesse reaprender, que foi até o que a Cris falou, né? Aprendizagem e aprender, né? Que ela falou assim, do tipo, aprender aprendendo, né? Ela melhor depois vai se colocar. Então é isso, né? Não tenho mais, não tenho menos, temos nós, né? E estamos aqui fazendo um trabalho colaborativo, né? Relacionar tudo que aprendemos, tudo que conquistamos e eu não quero, mas tudo que você fizer, você tem que fazer com amor, tá certo? Não é questão aqui no sentido, coitadinho, bonitinho, pobrezinho. Não é esse tipo de amor. É um amor de respeito, conhecimento, tá? É esse amor que eu falo. E técnica. Então, é técnica do conhecimento de como você vai abordar. De que maneira você vai trabalhar com o seu menino, com a tua menina, com o jovem, a jovem, o adulto, enfim. Então, é isso que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Eu espero que tenha atendido a todos. Cris, um beijo em você, Simone, Andréia. Foi maravilhoso, viu? Amei. Obrigada, Célia. Obrigada. Professora Cristina? A hora triste, né? Mas as despedidas nos remetem a novos começos e a novos encontros, né? Então, na verdade, o que acabou... Nossa, o celular tocou justo agora. É um sinal. E assim, despedidas e recomeços, né? São ciclos. Eu agradeço, assim, muito, né, o convite, porque é importante trocar as experiências, né?
E falando nisso, acho que a minha despedida vai ser com base na arte, né? Porque a arte, ela nos traz e nos permite viver uma realidade que não é nossa. Então, a ciência, ela é importantíssima, né? Então, nós precisamos do conhecimento científico, sim, ele é importante porque nós precisamos saber como fazer. Existe um método, mas a arte toca a nossa alma, né? Porque não adianta viver sem um sentido interno, tá? Eu acho que é o equilíbrio entre as coisas. Então, as possibilidades, a cultura, a arte, elas nos tocam. Esse movimento é sempre de dentro para fora, não importa do que eu esteja falando, né? Porque se eu não amo o que eu faço, cadê o tempero? Né? Mas se eu não tiver a ciência, eu posso salgar, não é, professora Célia? Eu posso temperar demais, não é? Correto, verdade. Então, é o equilíbrio entre o conhecimento e o amor. E, principalmente, precisamos de coragem, né? Porque ousadia para fazer o novo, para inovar a cada dia. Porque se cada criança tem uma demanda, a cada instante eu tenho que inovar. E eu acho que esses que são os desafios. É essa abertura interna ao novo que Paulo Freire fala para a gente, né? Nos deixou escrito. É um risco? É. Mas arriscar é gostoso, é desafiador. E aí eu não interpreto a minha deficiência social como um problema. Eu interpreto como desafio, como um estar no mundo diferente dos outros. E eu posso fazer do meu modo. E eu faço, né? Me esforço a cada dia. Eu tenho que me esforçar em dobro? Tudo bem, eu faço, eu estou aqui para isso, né? E é importante a gente pensar que o tempo é precioso. Por favor, estudantes, não desperdicem o tempo, porque ele não volta, tá? São coisas que não voltam. A palavra proferida, a flecha lançada, e o tempo e a oportunidade perdidas. Muito obrigada. Obrigada, professora Cristina, obrigada, professora Célia, obrigada, professora Andréia. Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a professora Célia, a professora Cristina e a professora Simone, tá? Pela participação, muito obrigada. Tá? E, aprendi bastante. Acredito que os alunos também vão aprender. Aos que nos ouvem, essa foi a sala virtual do primeiro colóquio UNIG EAD. Forte abraço.